Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula de exercício, de aula 45, onde a gente abordou a função logarítmica. E aqui eu tenho um exercício que é o cálculo do domínio de uma função, que são os valores para os quais faz sentido se calcular um valor, quer dizer, se atribuir ele à função e você vai obter uma resposta matemática para esse valor. Ou pelo menos uma resposta lógica dentro das definições da função. Então o que o exercício diz? O domínio da função f de x igual a log de x ao quadrado na base meio é igual a... Essa questão aqui ela é extremamente simples, porém tem uma coisa aqui que eu vou dizer no final que você não poderia fazer de forma nenhuma. Você pode até fazer para calcular um certo valor, porém, tome bastante cuidado, certo? Para cálculo do domínio. Ou seja, a função dada foi esta. Então você não pode mexer nela. Então, o que eu tenho aqui? A base ela é maior que 0 e diferente de 1. Beleza, não tem problema nenhum. E aqui o logaritmando é x ao quadrado. Então eu tenho que o logaritmando ele tem que ser positivo. Mas x ao quadrado ela é sempre positiva, exceto para quem, gente? Lembrando, x ao quadrado é o quê? É uma parábola que ela é positiva, exceto em 0, que ela toca aqui o eixo, né, aqui em 0, ela toca. E aí o que acontece? Em 0 ela vale o quê? 0. Então ela é positiva sempre, exceto no 0. Então a minha condição de existência, a gente chama assim, né, é o quê? O meu x ele tem que ser apenas o quê? Diferente de 0. Que no caso da letra A. Ou seja, x tem que pertencer. Uai, professor, e pode ser negativo? Pode, porque sim. Observe aqui, uma observação. Log de menos 1 ao quadrado na base meio, por exemplo, é o log de 1 na base meio. Não tem problema nenhum. No caso aqui deu 0. O log, por exemplo, de menos 2 na base meio ao quadrado, né? Esse menos 2 ao quadrado vai ser o log de 4 na base meio. Você pode estar calculando o valor aí, não importa, só que esse valor aqui ele é um valor que faz sentido. O que é comum, às vezes, a pessoa saber, eu estudei a função logarítmica, log de x, eu não estudei a função log de x ao quadrado, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou usar isso aqui, 2, né? Vou descer esse 2. Essas funções não são iguais. Me desculpe, talvez se você tivesse um número aqui, um 3, seria. Mas observe que eu tenho uma variável x. Por exemplo, esse cara aqui fez sentido aqui, mas aqui ele faria sentido? Ou seja, você pode afirmar que o log de menos 1 ao quadrado na base meio é igual, vou botar a interrogação aqui, a 2 vezes o log de menos 1 na base meio? Não. Esse aqui nem existe, ó. Não existe. Então tome muito cuidado ao querer transformar a função antes de calcular o seu domínio. A primeira coisa que você faz em qualquer equação logarítmica ou função logarítmica, qualquer coisa desse tipo que tem uma variável ali, é o seguinte, é entender quais valores são suportados por aquela variável antes de mexer nela. Então isso aqui eu poderia fazer assim, se eu estivesse tentando resolver uma equação, sei lá, tentando resolver isso aqui, ó, log de x ao quadrado na base meio igual a 4. Aí beleza, não teria tanto problema em eu trazer talvez, né, esse 2 para cá, talvez não teria. Nesse caso aqui ainda tem do mesmo jeito. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com as operações que eu estou utilizando. Tá certo? Então nada de fazer isso aqui quando tem variável. Agora, por outro lado, o log de, por exemplo, 4 ao quadrado na base meio, de fato, isso aqui é 2 log de 4 na base meio, tá certo? Para números vale, só que o x ele é uma variável. Para um número específico, olhando para aquele número, vendo que não é um número negativo, que não tem problema, beleza, não tem problema nenhum. Porque o x ele é uma variável, então o domínio é exatamente isso, é calcular os valores que eu posso atribuir nessa função para os quais ela não dá problema. Nesse nosso caso aqui, x só não pode ser 0. Por quê? Ele elevado ao quadrado fica positivo, qualquer outro número elevado ao quadrado fica positivo, beleza, na base meio, tranquilo, não vai ferir em nada o log, tá certo? Agora cuidado com esse tipo de transformação, porque o domínio desta função aqui, por exemplo, eu só posso jogar nela valores do quê? Positivos em x. Nessa aqui eu posso jogar valores positivos e negativos, exceto o 0. Aqui nas duas não entra.
Então, presta muita atenção nesse tipo de coisa. É um exercício que ele é pequenininho, mas ele esconde alguns erros muito comuns, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.